Olá, pessoal, tudo bem? Olha, nós aqui novamente, né, para falar mais um pouquinho aí dos nossos conteúdos focado nos concursos para professores. Eu gravei há uns 2 anos, né, dois vídeos falando sobre Paulo Freire e esse vídeo aqui ele vai complementar o meu pensamento aí de anos anteriores, ok? Então vamos lá, gente. Vou procurar falar só de coisas que eu não falei nos vídeos anteriores, tá? Esse será o vídeo 3 da nossa série. Então, Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, né? Paulo Freire, esse autor tão importante que por muitos é amado e por outros odiado. Entretanto, nós precisamos estudá-lo para os concursos de professor de educação básica, né? E saber que ele é um pensador que está até os dias de hoje nas escolas, né, no pensamento dos professores. E você gostando ou não, você precisa estudá-lo para passar nos concursos, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês aqui é a questão da horizontalidade de relacionamento. Então, Paulo Freire, ele preconiza que nós valorizemos os conhecimentos prévios das crianças, dos adolescentes, dos adultos, tá? Tanto é que a alfabetização dele, né, para os adultos, ele trabalhou a partir do universo, né, dessas pessoas mais simples. Então, por exemplo, a palavra tijolo, né, que era uma palavra, vamos dizer assim, do universo dessas pessoas, né, foi utilizada para alfabetizar essa população mais simples, ok? Assuntos elitizados, assuntos que não fazem parte do universo do aluno, não tem sentido, né, da gente trabalhar, porque o aluno não vai compreender, tá? Então somos nós que precisamos nos achegar ao universo desse aluno, né, e não o contrário, ok? Então ele propõe, gente, uma prática, né, de ação, reflexão e ação, ou seja, você trabalha, você atua como professor, mas você também para pensar sobre a sua prática, né? Estuda, volta para a teoria, pesquisa, né? E depois você retorna para a sua prática para você poder colocar aquilo que você viu na teoria, né, no seu dia a dia e ver se dá certo de fato, ok? Então não é só a prática e não é só a teoria, né? Então ação, reflexão e ação. Ele fala também, gente, que nós precisamos trabalhar com uma ética crítica, né? Então, pensar sobre a ética, que é a ciência que estuda aí os nossos valores, a nossa moralidade, né? Desconstruir valores e propostas que valorizem aqueles que já são valorizados, né? Então, o conhecimento, as ciências, de uma maneira geral, acabam valorizando aí aqueles que já são valorizados e nós precisamos pensar sobre isso, porque senão a gente nunca vai alcançar aqueles que são excluídos, tá? Ele fala também que todo professor, gente, tem engajamento político, né? Mas não é aquela política partidária, que é aquela que a gente assiste lá quando tem horário político, né? O que é ser um ser político, né? Eu não sou professora de filosofia, sou professora de letras, mas eu vou arriscar a falar para vocês aqui que todos nós somos seres políticos. Por quê? Porque nós temos opinião, porque nós temos aí um raciocínio crítico, né, sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, toda a nossa forma de opinar, né, de se engajar na sociedade, né, já é um ato político, tá? Ele fala que a prática docente, né, o professor ele precisa ser um facilitador dos processos, um sujeito que abre portas, tá, gente? E ele fala também que antigamente, né, aliás, ele fala que na época dele os professores tinham essa postura, né? Eles usavam o poder aí da caneta para subestimar os seus alunos, ou seja, tá certo, tá errado, isso aqui pode, isso aqui não pode, né? Então, ele critica essa prática e fala que não é uma prática que emancipa o aluno de sua condição, né, inferior. E que, completando lá o raciocínio, né, da questão da horizontalidade, né, nós precisamos trabalhar de uma maneira aí que o aluno se sinta bem ao nosso lado, né, para que haja troca de conhecimento, para que aconteça aquilo que a gente chama de processo dialógico, né?
Então, é um processo aí de troca de conhecimento, ok? Deixa eu escrever certinho aqui essa palavra, tá? Troca de conhecimentos, tá? E eu já tô lembrando aqui de uma frase para adiantar para vocês, né? Que ele fala assim que quem ensina aprende, né? E quem aprende também pode ensinar, tá bom? Então não é um processo estático aí centrado só no professor e que o aluno acaba recebendo tudo como se fosse uma folha em branco. Aliás, o próximo item aqui já vai falar disso, né? Ensinar não é transferir conhecimento, o aluno não é uma folha em branco. Nós ensinamos e aprendemos ao mesmo tempo. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Falar, ouvir, ouvir, falar. Escrever, ler, ler e escrever, tá, gente? Estão colocando aqui os processos ativos e passivos, né, da aprendizagem, tá? Que na verdade a gente pode trocar de papel com o nosso aluno a todo momento, tudo bem? Então vamos lá, gente. Ensinar é uma especificidade humana, ela reproduz, né, aquilo que o adulto faz, a criança, né? Eu coloquei esse exemplo aqui para uma aluna minha, né? Então a criança, ela reproduz aquilo que o aluno faz, tá? Diferente dos outros animais que trabalham por instinto, né? Então, o ser humano, ele ensina para outro ser humano aquilo que ele acha aí que é o melhor, ok? Mas lembrando que falar não basta, né, gente? Tem que fazer. Falar não basta. Tem que fazer, né? A gente tem que dar o exemplo, ok? Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, respeito à individualidade e condições do aluno. Ensinar exige criticidade, professor crítico, pesquisador, né, gente? Aquele que sabe que nós estamos aí sujeito ao erro, a visões equivocadas, tá bom, gente? Então a gente tem aí a nossa própria visão, né, a nossa própria limitação sobre as coisas. Então, lembra que eu falei para vocês da epistemologia, né, que é a ciência que estuda o conhecimento? Entretanto, estamos sujeitos a erros, tá? Sempre estaremos. Ensinar exige estética e ética, tá? Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Quando a gente pensa em corporificação, gente, é corpo, tá? É você dar o exemplo daquilo que você fala. Então, aquela frase que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não cabe aqui para a proposta do Paulo Freire. Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de descriminalização. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Os educadores devem se assumir como seres sociais e históricos, comunicadores, transformadores e criadores, porém sem excluir ninguém. A dimensão individual e de classe dos educandos com a questão de identidade cultural devem ser respeitadas. Vou fazer vídeos curtos, pessoal, para não ficar cansativo, tá bom? E nós vamos falar depois desses itens aqui com mais carinho e com mais profundidade, ok? O que eu ia falar que eu acho que cabe aqui nesse vídeo ainda, que não tá tão comprido assim, né? É a questão da educação bancária, tá? Que pode cair na prova de vocês lá. Então, para completar essa ideia de que ensinar não é transferir conhecimento, né? O Paulo Freire, ele vai, vamos dizer assim, criticar, né? E dizer que o aluno não é um banco, né, gente? O que é um banco? Não é banco de sentar, não, tá? É um banco de dinheiro, de depósito, né? Por que o aluno não é um banco, gente? Porque o professor, ele não vai depositar ou não vai ficar, né, só depositando conhecimento na cabecinha do aluno ali, a chamada educação bancária, tá? O professor não deve agir como professor depositador de conhecimento. Então, está errado
o conceito de educação bancária. Então, se cair na prova lá, educação bancária, vocês já vão saber, gente, que é algo que o Paulo Freire, vamos dizer assim, que ele não gosta, né? Que ele não quer que a gente pense que o aluno é um banco e que a gente vai só depositando os conhecimentos da cabecinha dele lá, tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão considerar aqui como errado na visão de Paulo Freire, tá? Vou colocar um xizinho vermelho aqui, porque essa é uma questão quente para cair na prova, tá, gente? Deixa eu colocar aqui um xizinho em vermelho, tá bom? E com isso, eu paro aqui esse primeiro vídeo para que a gente possa continuar num segundo vídeo, né, gente? Tá bom? Até daqui a pouquinho. Beijo para vocês!